outra obra que dá para conectar com isso que eu estou falando. É uma obra de um escritor ficcionista também, tá? Uma literatura de ficção muito interessante. Aldous Huxley. O livro chama-se Admirável Mundo Novo. Ele imagina uma sociedade futurista, um futuro incerto, mas um futuro onde há, então, uma vida tão perfeita, tão ideal, onde todos são bonitos, sorridentes, todos são extremamente bem comportados, tem códigos de conduta, é uma sociedade que tem suas regras, mas tudo em nome da estabilidade, em nome do equilíbrio, em nome dessa igualdade de comportamento. Todos são iguais. Mas essa sociedade perfeitinha do admirável mundo novo esconde uma outra sociedade subterrânea, fora desse lugar perfeitinho. Essa sociedade marginal, ela é a sociedade humana, real, dos valores, dos sentimentos verdadeiros, dos desejos, do ódio, da raiva, mas também da compaixão. Parece que tem um futuro que tende a construir um lugar ideal para o ser humano, isolado daquilo que é real, daquilo que é o pé no chão aqui. Tem uma terceira obra que eu vou conectar com isso também, de um ficcionista. Cara, só que eu esqueci o nome do autor do livro. Eu consigo me lembrar o nome do... Me ajude, por favor. Eu consigo lembrar o nome do diretor do filme baseado nesse livro. O diretor... O filme é de 1967, 1968, chegou aqui no Brasil. O diretor é um francês chamado François Truffaut. O livro que tem o mesmo nome do filme é Fahrenheit 451. Fahrenheit não é uma medida de temperatura, me corrija, não sei, não tem a linguagem da... Isso, Fahrenheit 451. 451, então, é a temperatura em graus Fahrenheit de combustão do papel. Vou explicar para você. Também, Fahrenheit 451, no livro e no filme, é uma sociedade também perfeita que passou por uma grande transformação, talvez uma revolução. O livro e o filme não conta que transformação foi essa, mas conta sim que depois de um bom tempo, décadas, a sociedade é ideal, é perfeita, é estável, todos são bonitos, todos têm acesso a isso, aquilo, mas é uma sociedade que eliminou a palavra escrita. Eliminou a palavra escrita. Tudo é a partir da imagem e da oralidade. É muito interessante que tem o personagem principal chamado Montaigne. Não sei se o Montaigne é um nome de um personagem que faz referência a um filósofo lá da Idade Média chamado Montaigne. Eu não sei se tem essa ponte aí, talvez até tenha. Mas o personagem principal, o Montaigne, em certo momento no filme, dá para perceber isso, ele está lendo um jornal, mas não é um jornal com palavra escrita, com manchetes, com texto. É um jornal com figuras, como se fosse umas revistas antigas do tempo da vovó, a fotonovela. Mas não tinha balãozinho escrito ali no diálogo, e sim as cenas encadeadas formando uma narrativa. E claro, muitas televisões, muitas cenas, muitas imagens. E na escola, tem uma cena onde passa uma escola, a professora dando cálculos para os alunos, cálculos matemáticos, sabe aquelas multiplicações assim difíceis, 57 vezes 595, por exemplo, e os alunos respondendo, o resultado. Por quê? Porque desenvolveram nesses alunos, numa sociedade que não tem a palavra escrita, uma capacidade de cognição para aquela finalidade matemática numa sala de aula. Mas não tem livro. E esse personagem principal, ele é uma espécie de bombeiro. Mas um bombeiro diferente, um bombeiro que põe fogo. Portanto, nesse lugar do filme, do livro, tem alguns pontos onde as pessoas podem ali apertar um botãozinho e falar denunciando
denunciando um vizinho ou alguém que ele conhece que mantém em sua casa livros. Quando essas denúncias acontecem, cai no sistema central de vigilância, de fiscalização, desses bombeiros. E esses bombeiros vão até o local, fazem uma puta varredura e se descobre livros, pegam os livros e queimam os livros. É um bombeiro que põe fogo no livro, a combustão Fahrenheit 451 do papel do livro. E esse bombeiro sempre ficava muito incomodado em queimar livros. E ele acabou, assim, por uma situação especial, que eu não vou entrar no mérito, não precisa, ele escondeu debaixo do seu casaco de bombeiro um desses livros. Chegou em casa e, escondido, sem a sua mulher perceber, ele começou a ler, ele lembrava como é ler. Porque ele, quando muito criança, viveu naquela sociedade dos livros, da palavra escrita. Mas depois ele abandonou essa palavra escrita, então ele lembrou como lia e começou a ler. E isso acabou provocando nesse personagem um desejo de transformação e de rompimento com aquela sociedade sem a palavra escrita. Ele virou um subversivo, Gente, pare para pensar. O sonho de uma sociedade perfeita, ideal, equilibrada, mecanismos tecnológicos que vigiam o nosso dia a dia, todo o nosso comportamento, todo o tempo. E o poder da imagem sobre a palavra. A ficção, muitas vezes, ela está na frente e a realidade, ela vai nesse caminho para buscar a ficção. Dá medo. Ponto. Virei a página. Tem um outro jogo muito interessante, que daí é propriamente dito o tema da gente aqui, jogos de tabuleiros. Esses jogos de tabuleiros, cara, são jogos onde precisa de mais de uma pessoa em geral, 2 ou mais pessoas. Então, remete a um coletivo, remete a uma convivência. Isso é muito importante, conviver com as pessoas assim, mas de forma real, palpável. Embora que virtualmente esses jogos também permitem você conectar com pessoas do outro lado do mundo com o propósito do jogo, de alcançar aquele objetivo que é um jogo virtual. Mas vamos pegar esses jogos de tabuleiro mais tradicionais, onde precisa de um adversário, um amigo, ou pessoas competindo. Mas é uma competição diferente, não é uma competição simplesmente pela vitória, é uma competição porque o caminho da vitória é mais importante do que a vitória. Porque gera o quê? O relacionamento entre as pessoas durante uma partida de algum jogo de tabuleiro. Isso é muito bom. E os jogos de tabuleiro também provocam, sabe o quê? O que é muito legal? Provocam o lazer, o entretenimento, o prazer. Mas também aguçam a estratégia. Os jogos de tabuleiro, eles provocam, assim, sinapses da inteligência, da consciência. Porque muitos desses jogos de tabuleiros, eles reproduzem situações reais, ali, com as peças, com as estratégias, com as regras. E muitos jogos de tabuleiros, por exemplo, o xadrez, damas, você tem gamão, você tem alguns outros jogos que me chamam a atenção. Por exemplo, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 1929, Estados Unidos, e o mundo também, mergulha numa enorme recessão. A gente chama esses anos 1930, nos Estados Unidos, de a Grande Depressão. A partir de 1932, a quebra da Bolsa foi em 29 e uma crise mundial, mas o capitalismo norte-americano sofreu um abalo bastante substantivo por conta dessa quebra da Bolsa de Valores, Nova York, 24 de outubro de 29. Em 1932, a eleição de um presidente norte-americano que ele é praticamente um deus lá. Falou mal desse presidente, você apanha nos Estados Unidos. O nome dele é Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, ele vai engendrar uma política econômica de reconstrução da economia norte-americana, o chamado New Deal, se espelhando, se embasando por um economista chamado Keynes.
É uma teoria keynesiana que ele vai pôr em prática. Mas até que Estados Unidos reconstrua sua economia combalida em 29, há uma depressão, há uma crise, desemprego, situações de fome, de desespero, de angústia, de suicídio. Um desses desempregados, em 1935, ele criou um jogo, claro, não foi um jogo inédito, ele se espelhou em outros jogos já existentes, mas ele aperfeiçoou e criou, assim, vamos dizer, um modelo de jogo de tabuleiro, onde nesse jogo, primeiro, precisa de vários participantes, de 2 a 6 pelo menos. Mas é um jogo que demora muito tempo. Quem está desempregado, sem o que fazer, matar o tempo é interessante, principalmente num jogo. E a ideia do jogo, o tema desse jogo, é exatamente o oposto àquela crise econômica profunda daquele momento. É aquele jogo onde então tem dinheiro, compra-se, investe, especula. É um jogo tipicamente do capitalismo, mas um capitalismo rico, exuberante, exatamente o oposto daquilo que Estados Unidos e o próprio mundo inteiro passava. A crise decorrente de 29. Eu vou perguntar qual o nome desse jogo. Monopoly, também conhecido como Banco Imobiliário. Você quer ver um outro contexto de um jogo que também está dentro da história? Em 1957, um carinha inventou um jogo, claro, não é uma coisa inédita, mas ele adaptou outros jogos e ele formatou, em 1957, esse jogo. Esse jogo, ele vai chegar aqui no Brasil também adaptado para esse Brasil em 1972. Mas ele nasce em 57, adaptado, formatado para o Brasil apenas em 1972. Mas vamos pegar essa origem em 1957 desse jogo. 1957 é pós-guerra e a ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial é chamado de a Guerra Fria. Aquele mundo super bipolarizado, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro lado, regimes capitalista, comunista e a corrida armamentista por trás disso tudo, a corrida aeroespacial também permeando esse ambiente. E um ambiente de rivalidade. Esse jogo é um jogo cujo tema dele, cujo enredo dele, a narrativa dele, é exatamente uma possibilidade de guerra violenta nesse período de quase que uma terceira guerra mundial explodiu, a Guerra Fria. Qual será o nome desse jogo? War. Aqui chamado de War, mas recebeu outro nome em outros lugares aqui. Que são o quê? Estratégias militares, armas e os dados e as regras para derrotar o outro, para vencer uma guerra. É um cenário reproduzido ali, onde todos temiam que pudesse acontecer na realidade. E se na realidade, durante 1945 a 1989, isto é, pós-guerra, em 1989 a queda do Muro de Berlim, vamos pegar isso como um símbolo do fim da Guerra Fria, se nesse delta T ocorresse, explodisse uma terceira guerra mundial, acho que não sobraria nenhuma pessoa para contar quem é que venceu. Seria uma guerra nuclear, hecatômbica, extremamente destrutiva. Ainda bem que não aconteceu essa guerra. Mas vou virar de novo essa página.